Vença em silêncio nesta semana. Obrigado, Deus, por mais uma semana. Obrigado por mais um dia. Obrigado por mais uma segunda-feira. Obrigado pela vida, pelo pão de cada dia e pela chance de recomeçar. É sempre bom começar a semana agradecendo. Mas também é sempre bom a gente manter a gratidão em nossas vidas como algo fundamental. Comece essa semana com gratidão e tudo vai ser diferente. Mas é como eu disse, termine essa semana com gratidão também. Olhe ao seu redor, veja as suas bênçãos, veja aquilo que te cerca, veja tudo de bom que Deus tem colocado no seu caminho, na sua vida. Comece a partir disso. Deixe aquilo que antes parecia importar para trás, porque você já sabe que não importa mais. E se permita avançar, porque todo mundo já avançou. Então você não precisa ficar preso no passado. Você vai avançar nessa semana. Vai conseguir romper as barreiras que te seguram, sim, mas dessa vez com uma postura diferente. Agora você já entendeu que não precisa provar nada para ninguém. Não precisa impressionar, nem se justificar. Tem coisas que não merecem resposta. Tem situações que só drenam a sua paz e te puxam de volta para um lugar onde você não pertence mais. A verdade é que existem batalhas que a gente vence no silêncio. Quando você para de tentar convencer os outros, sobra mais energia para convencer a si mesmo de que merece ir mais longe. Sobra mais foco para cuidar da sua vida e não da opinião dos outros. Essa semana é sobre isso. Fazer o que tem que ser feito sem barulho, sem drama, sem palco. É sobre silenciar onde antes você se explicava demais. Respirar fundo onde antes você se exaltava. E continuar andando mesmo que ninguém esteja aplaudindo. Então já deixe o seu joinha nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, se você não é inscrito. Pois assim você vai receber mais e mais vídeos de fé e motivação, como esse, no seu YouTube. Agora vamos continuar. Vencer em silêncio é um desafio real, principalmente hoje em dia. A gente vive num tempo em que tudo é compartilhável. É comum sentir aquela vontade de contar o plano, mostrar o progresso, provar que está indo bem. E tudo isso acaba virando um ciclo de exposição disfarçada de motivação. Só que quando a gente transforma cada conquista ou cada tentativa de mudança em um post, em uma história, em uma notificação, a gente se acostuma com a falsa sensação de que aquilo já foi recompensado. A curtida que você recebeu substitui por alguns minutos a paz que você ainda nem encontrou de verdade. O elogio que veio de alguém aleatório vale mais do que o progresso que só você poderia sentir em silêncio. E é aí que muita gente para. Para porque confundiu aprovação com vitória. Para porque foi buscar recompensa do lado de fora, antes de realmente vencer dentro. A Bíblia já alertava sobre isso. Em Provérbios 29, verso 11, está escrito: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Ou seja, o insensato expõe tudo o que sente, tudo o que pensa, tudo o que está vivendo. Já o sábio escolhe calar, guardar e observar. Porque ele entende que nem todo mundo precisa saber o que está acontecendo dentro da alma dele. E nem todo avanço precisa ser anunciado. É como aquele marido que vive dizendo que vai mudar de vida. Promete que vai ser mais presente, mais responsável, que vai largar o vício, que vai cuidar melhor da casa, da esposa, da família. Fala bonito, jura que vai fazer diferente, até se emociona, mas continua igual. Porque falar virou um alívio momentâneo, uma forma de adiar a ação. E o silêncio, que poderia ser o terreno da mudança verdadeira, nunca chega. Ou então aquela pessoa que vive dizendo que vai se tornar mais profissional,
fala dos projetos que vai iniciar, mostra o aplicativo novo de organização que baixou, desenha o cronograma da semana, posta no Instagram como vai ser produtiva a partir de agora, mas não faz. E não é porque falta capacidade, é porque o falar virou mais confortável do que o fazer. E toda vez que ela fala, sente como se já tivesse feito. Mas a verdade é que a vida não muda com intenção, muda com decisão. E às vezes, a decisão mais poderosa é aquela que você toma em silêncio, sem contar para ninguém, mas se comprometendo com você mesmo. Não adianta romantizar mudança. A verdade é que ela dói. Mudar exige cortar hábitos antigos, enfrentar desconfortos, silenciar vícios emocionais. Mas existe um jeito possível, e ele começa com menos fala e mais rotina. Para quem vive prometendo que vai mudar, mas nunca sai do lugar, o primeiro passo é muito simples: assumir um compromisso com o hoje. Não é sobre fazer uma lista de metas para o mês inteiro. É sobre olhar para hoje e escolher um único gesto de mudança real. Se você promete ser um marido melhor, então hoje, chegue mais cedo em casa, pergunte como foi o dia da sua esposa, lave uma louça sem esperar aplausos, seja presente, sem alarde. A mudança começa com coisas pequenas e o silêncio ajuda ela a criar raízes. Se você diz que vai ser mais profissional, então não poste sobre isso. Trabalhe sobre isso. Separe uma hora do dia para fazer o que precisa ser feito. Apenas uma. Nem precisa ser perfeito, mas tem que ser feito. É assim que a consistência nasce, de ações pequenas, mas repetidas. E só depois que elas viram parte de você, é que você começa a colher. Porque o verdadeiro progresso não precisa de anúncio, ele precisa de continuidade. E a continuidade só existe quando você aprende a fazer no escondido aquilo que antes você só sabia expor. É nesse silêncio que mora a sua força. É nesse silêncio que você começa a vencer de verdade. Quando as pessoas dizem que calado vence, não é porque o silêncio por si só é uma fórmula mágica. Não é que a pessoa que fica quieta automaticamente vai vencer só por estar quieta. Mas é que o silêncio, quando é verdadeiro, costuma ser um sinal de que algo está sendo trabalhado por dentro. Quem está calado, muitas vezes, está digerindo, está organizando as ideias, colocando em ordem o que estava bagunçado, está se curando das palavras que escutou, está escolhendo agir com mais sabedoria e menos impulso. O silêncio não é ausência de resposta. O silêncio, às vezes, é a resposta mais madura que você pode dar. Porque, enquanto o outro fala, se justifica, se exalta, você está crescendo por dentro. Você está se fortalecendo em áreas que ninguém vê, mas que fazem toda a diferença quando chega a hora de agir. A pessoa que vence em silêncio é aquela que entendeu que não precisa gritar para ser ouvida, nem aparecer para ser relevante. Ela sabe que o que está sendo construído dentro dela tem mais valor do que qualquer aplauso imediato. E é por isso que ela vence, porque ela está focada no essencial e não na aparência. Tem gente que acha que se não postar, não aconteceu, que se ninguém souber, não tem valor. Mas a vida real não funciona assim. As maiores vitórias acontecem quando ninguém está olhando. E é justamente isso que faz com que elas tenham tanto valor. Você não precisa da validação dos outros para confirmar que está mudando. Às vezes, o maior favor que você pode fazer por si mesmo é se recolher um pouco. Não por medo, nem por orgulho, mas por sabedoria. O silêncio não é covardia, é uma escolha. É como se você dissesse para si mesmo: agora é a hora de escutar, de observar, de fortalecer aqui dentro antes de mostrar para fora. Tem coisa que, se você expõe antes da hora, morre. Tem sonho que precisa amadurecer em silêncio.
longe da opinião dos outros, perto de quem você realmente é. E mais, o silêncio protege. Protege seus planos, suas intenções, sua paz. Quanto menos você se explica, menos espaço dá para que outras pessoas interfiram em algo que está sendo construído com tanto cuidado. Então, não veja o silêncio como ausência, veja como presença. Presença de propósito, de foco, de verdade. Essa semana pode ser o momento ideal para você começar a trabalhar em si mesmo de verdade. E quando eu digo trabalhar em si mesmo, eu não estou falando de virar outra pessoa do dia para a noite. Não tem fórmula mágica, não tem salto quântico instantâneo, não tem transformação de filme. Mas tem sim a chance de mudar pequenas coisas que já estão gritando por mudanças. Coisas que só você sabe, atitudes que ninguém vê, pensamentos que você disfarça, hábitos que parecem inofensivos, mas que estão te travando. E você sabe disso. Essa semana pode ser o início de algo que dure. Pode ser a hora em que você escolhe se observar com mais sinceridade, se cobrar com mais amor e se perdoar com mais leveza. Porque sim, dá para crescer sem se destruir no processo. Não precisa contar para ninguém que você está tentando mudar. Não precisa publicar um texto emocionante dizendo que agora vai. Apenas faça. Só comece. E se errar no meio do caminho, tudo bem. A maioria das mudanças duradouras começa bagunçado mesmo. Começa meio desorganizada, cheia de dúvida e com uma vontade enorme de desistir. Mas se você continuar, ainda que ninguém esteja te vendo, o resultado vai chegar. Porque não é sobre ser perfeito, é sobre ser constante. É sobre construir uma versão sua que não depende da opinião dos outros, nem de um dia de motivação para continuar avançando. Então, se puder, comece ainda hoje. Trabalhe em uma área da sua vida, aquela que você vem ignorando, adiando, deixando para depois. Não espere uma ocasião especial, um novo mês, uma segunda-feira perfeita. Essa é a semana. Esse é o momento. Tem gente que acha que o silêncio é fraqueza, mas na verdade ele é uma escolha de quem não quer mais se perder, tentando ser entendido. Quem aprendeu a vencer em silêncio entendeu que não precisa provar o seu valor para todo mundo. Porque quem vive tentando provar se cansa. E quem se cansa demais para no meio do caminho. Você não precisa mais se explicar, nem correr para mostrar resultado antes da hora. Você precisa continuar fazendo o que precisa ser feito. Mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém elogie, mesmo que ninguém entenda. Tem coisas que só você e Deus precisam saber. E isso já é suficiente. Se você me ouviu até aqui, escreve aqui nos comentários: calado vence ou calada vence. Escreva como um compromisso com você mesmo, como uma lembrança de que essa semana não vai ser sobre provar, mas sobre viver. Não vai ser sobre convencer, mas sobre construir. Até o nosso próximo vídeo e tenha uma ótima semana.